E aí, galera, tá tudo bem com vocês? Porque o Gazeta Esportiva tá chegando com tudo de melhor nesta quarta-feira e tem bastante futebol rolando. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico Lang, querido. Boa noite, Michele. Tudo bem, vamos em frente, né? Hoje, que nem disse o Celso, o grande jogo, o grande destaque é Flamengo e São Paulo, né? Hoje tem jogão. Olha, o Chico Lang tá com 2 relógios, é isso, Chicão? Não, isso aqui é uma pulseira energética, né? Ah. É que eu ganhei de um amigo meu japonês. Legal, isso é bom. E o outro desde não? que eu pus essa pulseira energética, a minha pressão não sobe mais. Então precisa dar uma dessa pro Miller. Precisa dar pro Miller. E pro Celso, pra mudar a energia dele, que ele tá meio tenso verdade. ultimamente. Olha só, não saia daí, a gente já volta rapidinho, porque hoje tem muita coisa boa pra discutir por aqui, tem tudo sobre Flamengo e São Paulo, tem o pós-jogo de Palmeiras e Ceará ao vivo, direto do Allianz Parque aqui com a gente, será que a gente pega a entrevista do português? E tem também o surto de Covid no Santos, notícias do Corinthians, do Chicão, tudo mais. Daqui a pouquinho, segura aí, a gente já volta. Chegando, beleza, pessoal? E a gente começa nesse clima gostoso com a nossa enquete do dia. Dá uma olhadinha. Quem chega para o confronto desta noite com mais confiança? Rogério Ceni ou Fernando Diniz? Com mais confiança? É o Fernando Diniz, né? Porque Sem o Rogério dúvida Ceni acabou de aterrissar no Rio de Janeiro. Acabou de aterrissar. Não vou dizer que pega a terra arrasada com o Flamengo, é um baita time. Né? Pega um baita time, mas que vive tomando umas tapas do São Paulo. Pega um ambiente assim meio conturbado. O Diniz não. O São Paulo tá num crescendo e para mim chega muito bem o São Paulo pro confronto contra o Flamengo. E aí, Chicão? Você sabe que o futebol é muito imprevisível, né, Michele? Eu acho que uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa, né? Segundo disse uma vez o Dino Sani, né, que inventou esse negócio de caixinha de surpresa. E o que acontece é o seguinte, é que eu acho que o Rogério Ceni pode sim ser até surpreendido hoje com a atitude dos jogadores do Flamengo, que estão pegando, sabem que precisam vencer, né? Que vem aí de 10 gols em 3 jogos tomados, né? E precisam vencer para agradar o treinador que está chegando. Então, de repente, o futebol ele é bonito exatamente por isso. Esse detalhe pode ser crucial para o Flamengo vencer o jogo. Que do São Paulo, que está muito mais bem estruturado taticamente, está com um conjunto legal, né? Não está desfalcado como o Flamengo está, nós vamos ver daqui a pouco todos os times, mas pode ser que haja uma surpresa. E o time do Flamengo jogue, sim, pelo novo treinador. Não vou dizer nem que é pelo Rogério Ceni, que não deu tempo de criar laço, assim, joga um laço pelo fraternal Flamengo. nenhum. Vão jogar pelo Flamengo, vão jogar por eles. Né? E também por a mala daquele Domenech saiu de lá, que, pelo amor de Deus, né? O cara, se a vida inteira auxiliar do Guardiola, é fogo, né? Era que nem o Raí, que era irmão do Sócrates, né? O Sócrates precisou parar de jogar bola para ele ser o Raí. Quer dizer, é difícil. Bom, você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto lá. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do ladinho e entrar direto no site. E manda um WhatsApp pra gente, quem que chega com mais confiança aí. Manda o seu vídeo, que a gente adora conhecer os nossos telespectadores, 11 99479 1633. Então, vamos esticar essa conversa sobre o jogaço de logo mais, chamando ele, Osmar Garrafa. Garrafa, você vai falar pra gente sobre o histórico desse confronto de jogos aí, em jogos decisivos, né? Quem que tá mais em vantagem, São Paulo ou Flamengo? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Chico. Coração batendo forte, porque são duas grandes marcas, né? São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, num grande palco. É verdade que sem torcida, no caso o Maracanã, e essas equipes já se cruzaram por muitas vezes nos famosos mata-matas, né? E a vantagem, Michele, como você me perguntou, ela é muito pequena para o Flamengo. Até aqui, eles já se encontraram em jogos eliminatórios por 5 vezes. São 3 eliminações, né, do São Paulo, ou seja, o Flamengo venceu por 3 vezes e o São Paulo venceu 2 vezes o Flamengo. Então está 3-2. Esses confrontos aconteceram, só para relembrar, na Supercopa, Libertadores, Copa Ouro e também no torneio Rio-São Paulo. Já no geral, como a gente falou ontem, 134 jogos, aí o São Paulo leva melhor. São 53 vitórias do São Paulo, 41 do Flamengo e 40 empates.
Outro detalhe importante e curioso em relação a números, estatísticas para o jogo dessa noite. No Maracanã, os 2 últimos confrontos entre essas equipes aconteceram no Maracanã. E foi melhor para o São Paulo, uma vitória e um empate. Vitória esse ano, recente, aí há 15 dias, 20 dias, 4-1 pelo Brasileirão, o Volpi pegando 2 pênaltis, São Paulo deitou e rolou para cima do Flá do Domenech. E o ano passado, um 0-0 na estreia do Diniz. O Flamengo ainda tinha o Jorge Jesus. Enfim, são números para um grande jogo, para um grande evento que será decidido em 2 partidas quem avança à próxima fase. É isso daí. Que você... Diga. Esses números todos entram em campo hoje à noite? Não entra. É mais pela curiosidade mesmo, né, de saber que São Paulo e Flamengo tem um confronto, um histórico rico, né? São Paulo até leva vantagem no geral do retrospecto contra o Flamengo, mas no jogo de hoje vale mesmo o momento do São Paulo, o momento do Flamengo. O Flamengo tem um time muito forte. O São Paulo é o melhor time do Campeonato Brasileiro em termos de aproveitamento. E é um jogo muito interessante. A expectativa é de um jogo de muitos gols, como foi lá no Maracanã. Foi 4-1, mas o Flamengo perdeu 2 pênaltis, poderia ter feito mais. Eu acredito num jogo muito movimentado, Chico. Então, eu também acredito no jogo movimentado, mas eu não sei se vai ter muitos gols, porque afinal de contas, as 2 equipes, elas estão precisando, né, vamos dizer assim, de mostrar serviço. O Fernando Diniz tem que agora provar que ele merece ser o treinador do São Paulo, já que o Rogério Ceni, acabou aquele negócio, né? Aquele fantasma do Rogério Ceni em cima dele. Chegou no final do ano, quem ganhar as eleições vai levar o Rogério Ceni para o São Paulo. Agora acabou esse negócio porque ele está no Flamengo e se ele for esperto, ele não sai de lá nunca mais. Né? Se ele for vivo, né? E souber levar as coisas na boa, que não é sempre o que o Rogério Ceni faz, né? Que tem um gênio meio atravessado, mas se ele levar na boa, ele fica no Flamengo um tempão. Né? Então não vai mais para o São Paulo. Fernando Diniz, então, tem que dar um suspiro. Né? E suspirar tranquilo, porque o fantasma do Rogério Ceni saiu de cima das costas dele. E agora, eu acho que esse retrospecto é interessante, né? Levando-se em consideração esse duelo, né? Que é um duelo que o Rogério Ceni perde, mas muito de longe para o Diniz. Até hoje, né, ele não teve nunca um time tão bom quanto o Flamengo na mão para dirigir contra o São Paulo, mas não, até hoje, nunca conseguiu vencer o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz precisa manter essa escrita para provar que ele merece ser o treinador do São Paulo nas próximas temporadas, não só nessa, como na outra também. Vamos manter o Diniz, assim, vamos manter o Diniz, porque não tem mais quem que vai tirar o Rogério Ceni do Flamengo. Se o Rogério Ceni ganhar um torneio só, né? Ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores. Não digo o Campeonato Brasileiro, que está meio complicado, mas vamos supor que ganhe. Né? 2 campeonatos. O Rogério Ceni não sai mais de lá. Mas é uma loucura isso, né? Ele estrear no Flamengo justamente contra o São Paulo. É verdade. Não Ironia é? do destino. Não é? Olha, e Osmar Garrafa, você separou alguns jogos assim dos anos 90, dessa rivalidade entre São Paulo e Flamengo, para mostrar pra gente? Michele, recordar é viver, não é? Então, como a gente falou anteriormente, foram 5 encontros entre mata-mata. Vamos colocar na tela, Vini, então, uma eliminação do Flamengo, vitória do São Paulo. Foi a final da Supercopa de 93. O jogo terminou empatado em 2-2. O jogo foi para os pênaltis, deu 5-3 para o São Paulo e o último pênalti foi batido pelo nosso Miller. Né? Foi 2-2 no tempo normal, 5-3 nos pênaltis e o Miller bate o pênalti decisivo. Saudade desse Morumbi lotado, cheio de gente, ó. Aí a gente vendo o São Paulo, Renato Gaúcho em campo, tinha Marcelinho Carioca, Casagrande, ó. Enfim, era um timaço do Flamengo. O jogo termina empatado em 2-2 e vai na decisão para os pênaltis, né? Tá aí, o Miller é o cara que acaba decidindo a favor do São Paulo nas penalidades. Miller sempre foi um cara que sabia bater pênaltis, né? Está revendo esses gols aí, gols importantes da história de São Paulo e Flamengo. E também temos aí, depois, agora sim, ó, o pênalti do Miller, né? Aí a classificação do São Paulo. Classificação do São Paulo, Miller comemorando bem naquele estilo dele. Agora vamos para o lado flamenguista, né? Para a gente não estar pendendo nem para um lado nem pelo outro. O nosso Vini Sacomani acabou separando aí uma vitória do São Paulo e agora uma vitória do Flamengo. Essa aqui foi na Copa Ouro de 96. O Chico deve se lembrar bem, o Celso também, claro. Flamengo meteu um 3-1 no São Paulo.
Olha só, 3-1 no São Paulo, final da Copa Ouro. Isso aconteceu lá no Nordeste, esse jogo. Eu, pra variar, inclusive, estava nesse jogo aí, rapaz. Foi um jogaço. Um jogaço, o São Paulo aí. Aristizábal. Muita gente boa. Que saudade. Eu não sei como é. Ó. Nossa, só gente boa, hein? Meu Deus do céu, ó. O Zete no gol. Zete no gol. Muita gente interessante aí. Bom, tá certo. Ô Chico, tempo bom esse de grandes craques jogando em campo e no Brasil, né? Chico, Celso e Michele. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais desse clássico. E hoje tem. O futebol era outra coisa, né? O futebol era uma, vamos dizer assim, era uma arte. Diversão, era uma arte e era um prazer ver esses times jogar, né? Era um deleite, né? Era aquela coisa que você olhava e falava, poxa vida, mas que coisa bacana. Enche os olhos. Enche os olhos. E você não conseguia torcer nem para um nem para outro, né? Você vê que ele mesmo lembrou, olha, no mesmo time, o Renato Gaúcho, Marcelinho Carioca, que era um garoto ainda, né? Criança ainda, 17, 18 anos, e o Casagrande, que jogou de centroavante também, lá no Flamengo, quer dizer, e mesmo assim o São Paulo passou por cima do Flamengo nesse 2-2 aí, depois o Miller foi lá e bateu o pênalti com a categoria que Deus lhe deu, né? Que o Miller, outro dia até na Rádio 97, se você me permite me alongar um pouco aqui, eu escutei uma pergunta, uma questão que eles propuseram para os participantes do programa, né? Quem foi melhor, né? Edmundo ou Miller? Quer dizer, eu quase brequei o carro ou bati no carro da frente, né? Porque não dá nem para comparar, né? Eu não participei da pesquisa, mas lógico que foi o Miller, né? Nossa, o Miller começou jogando na explosão, no arranque, na força, na habilidade, na técnica e terminou jogando na técnica no meio campo. Ele acabou jogando quase como meia esquerda. Quer dizer, uma coisa difícil de acontecer para um jogador de futebol, né? E isso graças ao Vanderlei Luxemburgo que colocou ele ali. Então, quer dizer que é evidente que o Miller foi o grande jogador do São Paulo, foi o grande jogador do Palmeiras. No Corinthians ele não foi muito feliz, mas em Milão, por exemplo, ele era tido como um rei, né? Ele era comparado a Pelé. Quer dizer, era uma coisa assim fabulosa que eu vi na Copa de 1990, quando eu estive lá. Ele era garoto ainda quando estava lá. Então, quer dizer, esses jogos todos são muito emocionantes, porque trazem muita saudade, né? E o futebol não era tão força, era mais técnica, né, Celso? Verdade. E nós tínhamos aqui grandes craques, algo que hoje é raro de se ver no futebol brasileiro. Verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar de Flamengo e São Paulo. Agora nós vamos com o Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge. Corinthians entra em campo só no sábado contra o Galo e a diretoria está aproveitando essa semaninha de folga para resolver a questão dos salários atrasados. Como que é isso, Jonas? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Queria e muito o Corinthians estar entrando em campo na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil, quartas de final, mas não é o caso, né? Timão eliminado pelo América Mineiro, que vai pegar o Internacional. Agora o Corinthians tem pela frente só o Campeonato Brasileiro e por isso, né, gente, semanas livres, né? Um calendário mais espaçado, mais tranquilo. Oportunidade também para resolver pendências e a diretoria, como você disse, Michele, pretende até sexta-feira dessa semana quitar os 3 meses de salários atrasados, agosto, setembro e outubro. Expectativa de que até sexta-feira os jogadores recebam na conta os salários atrasados, um problema constante nesse ano de 2020 aqui no Corinthians. Oportunidade também para o Wagner Mancini dentro de campo ajeitar a equipe, né? Ele já deu uma leve organizada no time, isso é muito nítido para a gente que acompanha os jogos do Timão. Inclusive o retrospecto do Mancini ajuda a comprovar essa tese, né? Comparando o Mancini com os outros 2 treinadores que estiveram à frente do Corinthians na atual temporada, ele tem o melhor aproveitamento. A gente até coloca na tela para vocês, aproveitamento, por exemplo, do Thiago Nunes, comparando aí com 7 jogos que o Mancini já esteve à frente do clube nessa passagem dele pelo Corinthians. Os primeiros 7 jogos do Thiago Nunes, ele teve 3 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, um aproveitamento de pouco mais de 47%.
O Coelho, que esteve exatamente 7 jogos à frente do Corinthians, conseguiu apenas uma vitória, foram 3 derrotas, 3 empates e um aproveitamento de 28,5%. E o Mancini, até agora, em 7 jogos, é o que tem apresentado o melhor desempenho. São 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, um aproveitamento de 52,3%. Então parece que está no caminho certo. Não está fácil ajeitar esse Corinthians, preocupa, a luta é contra o rebaixamento, mas o Mancini aos poucos vai tentando arrumar a casa e agora com mais tempo para trabalhar, né, gente? É muito interessante, Jonas, essa análise que você fez dos 7 primeiros jogos, né? Então o Mancini realmente está mostrando um serviço muito melhor do que o seu queridinho Thiago Nunes, Então, que aliás desapareceu, na verdade, e não quer falar, não dá entrevista, o homem sumiu. A questão é que também a frieza dos números nem sempre retrata a realidade. Bom, mas não. Não, calma. O aproveitamento do Wagner Mancini pode ser bom, mas pelo menos 2 vitórias foram conquistadas ao acaso. O Corinthians não jogou para vencer. O Corinthians não jogou para vencer o Atlético Paranaense, por exemplo. O Walter foi o grande nome do jogo. No último minuto, uma bola dividida do Xavier sobrou para o Everaldo. Mas o acaso faz parte do futebol. Sim, faz parte do futebol, mas para mim ele não diz muito sobre performance. Então são números que a gente acompanha, obviamente, mas que não me iludem. O Corinthians luta esse ano para não cair. Olha, você me lembrou aqui uma passagem que eu tive na minha vida como repórter. Em 2002, estava cobrindo a Copa do Mundo e o Brasil, na semifinal, pegou a Turquia. Né? E foi um jogo difícil pra caramba, os turcos engrossaram. E o Ronaldo fez um gol de bico. Né? Acabou fazendo um gol de bico naquele goleiro que, se ele colocasse, o goleiro pegava. Ele chutou de bico, acabou fazendo 1-0. Aí fomos para a coletiva, a primeira pergunta era minha. Eu perguntei para o Ronaldo, fenômeno, Ronaldo, você fez um gol de bico hoje ou foi impressão minha? Aí ele respondeu para mim, por quê? Gol de bico não vale? Quer dizer, ele assumiu que gol de bico vale. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, se o Ronaldo Fenômeno fez um gol de bico, por que o Corinthians não pode ter 2 vitórias apertadas, suadas, rasgadas, por acaso? Claro que pode. Claro que pode. O acaso faz parte do futebol. Isso aí, também. a sorte também, porque é energia. O Mancini chegou com uma energia melhor, que já deu uma melhorada nos anos. Você viu que o Coelho, como a coisa estava feia? Estava feia demais. Ó, daqui a pouquinho, tudo sobre o jogo do Palmeiras. Esse jogo está dando o que falar. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Então, já a gente vem ao vivo com o Alexandre Silvestre contando tudo que está rolando no Palmeiras. Acho que teve gol anulado, técnico expulso, goleado, um monte de coisa. Já. No Santos, jogadores e comissão técnica vêm sofrendo com o surto de Covid-19 no clube. Nem gosto de falar essa palavra, que atrai. O Lucas Mussetti tem acompanhado toda essa história e traz pra gente as informações do Peixe. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos vive um surto de coronavírus. Depois de 2 casos em 7 meses, são 10 atletas em quarentena, além de Cuca e outros membros da comissão técnica. A gente tenta entender o que está acontecendo e um fato novo nos últimos dias foi a festa que a torcida fez no embarque do Santos para enfrentar o Ceará pelas 8ª de final da Copa do Brasil. As imagens da própria Santos TV mostram vários torcedores sem máscara e perto do elenco e de funcionários. Só que o médico do Santos, Ricardo Galotti, deu uma entrevista e disse que não dá para cravar que esse foi o motivo desse surto de Covid-19. Só que internamente, nos bastidores, a comissão técnica e os jogadores acreditam que ali foi a mudança entre um protocolo que vinha funcionando e agora vários casos de coronavírus no clube. Amanhã a gente vai realizar a nova testagem, o PCR realizado pela CBF. Em relação à pergunta do aeroporto, não dá para falar isso. Como eu falei, o vírus ele está presente em todo lugar, é um vírus já comunitário. Então, assim, não pode ter uma afirmação a respeito disso. E com esse tanto de desfalques, o Santos vai enfrentar o Internacional sábado na Vila Belmiro pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Peixe até pediu adiamento da partida, mas isso não deve acontecer. Vale lembrar que o Flamengo teve 19 casos de Covid, por exemplo, e jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Santos deve ser dirigido pelo preparador físico Omar Feitosa e vai recorrer à base para formar o time titular e para ter um banco de reservas para enfrentar o líder do campeonato na estreia de Abel Braga. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. É a pergunta que se faz, como que veio esse surto, né, de coronavírus? E aí ele falou que
Por causa da torcida? Será que foi lá, aglomerou? O que você acha, Celso? Então, é difícil você saber. Assim, você não pode quebrar protocolos. Não pode. E a doença é muito grave. Tem pessoas que seguem morrendo no Brasil. Então, não dá para você ficar achando que não vai acontecer absolutamente nada. É verdade. E, de repente, pode acontecer. Então, não tem que pagar para ver. Não dá para você... A Covid-19 é mais ou menos como uma roleta russa. Você pode girar o tambor algumas vezes, não vai acontecer absolutamente nada, mas numa hora para um vai acontecer. É verdade. Então, tanto é que aconteceu que o nosso colega, grande amigo, o meu César, acabou sendo nossos vítima sentimentos da família da do Covid, César. sentimentos, né? Ele e a esposa pegaram, mas infelizmente só ele morreu, né? E foi uma perda irreparável. Grande repórter, muito amigo do Osmar Garrafa, trabalhava na Rádio Globo de São Paulo junto com o Osmar Santos. Começaram naquele tempo, né? E outra morte também que nos deixa muito triste foi do Luizinho Gumieri, que trabalhou aqui na produção do Mulheres e do Mesa Redonda, né? E com isso a televisão brasileira perde um dos seus pioneiros em termos de produção, né? É uma perda irreparável, né? Porque homens como Luizinho Gumieri que fizeram a televisão brasileira, que deram os primeiros passos na televisão brasileira, né? E a gente perde. Eu aprendi muito com o tio Lu, gostava muito dele, fizemos mesas redondas, eu e ele sozinhos, né, aqui, né, na raça, né, principalmente quando o Avalone tirava férias, era um horror, trabalhávamos de sol a sol. Então, meu Luizinho Gumieri, meu querido Luizinho Gumieri, que Deus lhe dê o descanso eterno merecido para você. Amém. Beijo pro tio Lu, lá no céu, e para toda a família dele. Olha, vamos dar uma olhadinha uma tela aí com todo mundo que está contaminado, é isso? Com Covid-19 lá no Santos? Alex, Alisson, Diego Pituca. Nossa, o elenco masculino também pegou? Pegou. Jean Mota. É Covid-19? João Paulo. Tem mais? Não, né? São esses. Mais! Jobson, Lucas Veríssimo, Madson, Sandri, Vladimir. Nossa, então é o feminino e o masculino. Cuca, Cuquinha e Eudes. Nossa Senhora. Nossa, o Cuquinha pegou também. Eu achando que era porque do elenco feminino, acho que são 11 jogadores que estavam. Cadê o WO? Porque não tem condição de jogar. E o masculino, tudo isso. Tudo isso. Então, assim, gente, na verdade, quando o Santos pede o adiamento do jogo, eu acho até... Bom, claro que eles vão fazer teste para jogar, mas é complicado, porque mas já os teve jogadores... esse episódio também de Palmeiras e Flamengo. Eles não remarcam. Sabe, acho que isso já não se discute. Né? Optou por fazer campeonato, por jogar. Paciência. O Santos vai jogar com um time praticamente juvenil, né? Seleção brasileira entra em campo sexta-feira. Sabia que entra em campo sexta-feira? Contra quem? Contra a Venezuela. Onde? No Morumbi. Pois é. E hoje foi dia dos Gabriéis falarem. O menino falou sobre a chance com o Tite jogando de lateral direito. E o Jesus falou sobre a necessidade de fazer gols, fato que incomodou o jogador na última Copa do Mundo. Pós-Copa, como eu sempre falei, eu mudei minha cabeça e vi que realmente o que importa para um atacante é gol. E é isso que eu venho fazendo, aprimorando. Quero mais e mais sempre estar fazendo gols, ajudando minha equipe. Quando estiver aqui na seleção, ajudar com gols também, porque no final é isso que vai valer, isso que ganha jogo. Então, óbvio que estou muito feliz de estar podendo voltar a jogar futebol e fazendo gols para ajudar meu time também. Não que eu me torne um lateral de origem, mas eu comecei a dar mais prioridade, assim, né? O Abel chegou, conversou comigo, acho que depois do jogo o primeiro jogo dele, do Red Bull, ele me falou que quando ele era jogador, ele também era lateral direito e que ele ia me ajudar a ser o melhor lateral do Brasil, que ia me ajudar melhorar a minha posição ali e a me aperfeiçoar ali, né? Para que eu seja um grande lateral de nível seleção brasileira. Ainda, né? Pô, que bacana isso que o Abel Ferreira fez, né? Quem? Que Abel Ferreira? Que Não, o disse Tite? que era lateral direito, né? E acabou
que vai ensinar, ele vai deixá-lo o melhor lateral direito. O Gabriel Menino. O Gabriel Menino. O Gabriel Menino, eu estou falando, né? Não estou falando do Gabriel Jesus, que já é um cara consagrado, vamos dizer assim. Né? Jogou uma Copa do Mundo. Não fez gol nenhum, é verdade. Camisa 9, que não marcou nenhum gol. Mas isso não quer dizer que na próxima ele não possa fazer muitos gols. Né? Agora, o Gabriel Menino, com essa ajuda que ele vai ter no Palmeiras, jogando na lateral direito, para ele vai ser muito bom. Porque quem vai ganhar com isso é a seleção brasileira, né? Que tem que renovar essa posição. Essa posição nós não temos quase ninguém hoje para jogar, não é verdade? Você vê aí o Daniel Alves, que está mais para lá do que para cá, mais preocupado em jogar no meio campo que em qualquer outra posição. Né? O Tite já praticamente, muito sutilmente, descartou o Daniel Alves, só em última hora, né? Para chamá-lo, né? E tá aí o Gabriel Menino. E gosto muito desse Gabriel Menino, porque ele tem uma coisa que eu acho que o jogador tem que ter, todo jogador tem que ter, toda pessoa tem que ter, mas ele tem e é muito legal, é equilíbrio emocional. Bom, tem recadinhos da galera pelo WhatsApp? Pode rodar. Boa noite, pessoal da Gazeta, que é o Fernando Sanches de Itaquá. Na minha opinião, acho que quem chega com mais confiança é o Diniz, mas acho que quem vai ganhar vai ser o Rogério Ceni. Tem mais ferramenta para trabalhar. Boa noite a todos. Meu nome é Emerson Camargo, falo do bairro de Quiririm, Taubaté, São Paulo, Vale do Paraíba. Eu acho que quem chega mais confiante é o Fernando Diniz. Tomara que meta uns 3-0 novamente. Abraço. Oi, Michele, boa noite, pessoal da Gazeta. Hoje quem chega favorito é o nosso tricolor. Vamos São Paulo, vamos Diniz! Ai, que legal, você não falou seu nome, telespectador. O outro é de Taubaté, né? Tá lá sem camisa, num calor de Taubaté. Aqui já tá chovendo, já tá mais frio. Mas muito bom vocês entrando aqui no nosso programa também, porque a gente entra todo dia na casa de vocês, né? Allianz Parque, ao vivo. Palmeiras e Ceará acabou agorinha. E o Alexandre Silvestre chega com as informações do jogo. Boa noite, Silva, conta tudo. Boa noite, Michele. 1, 2, 3. Palmeiras goleia no Allianz Parque, minha querida. E encaminha muito bem a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos por partes aqui, tá? Primeiro o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mexeu no esquema. Tirou um ponta e escalou o time com Lucas Lima. 3 meias. Mudou um pouco o modo do Palmeiras jogar. O Guto Ferreira, os dois técnicos com muitos desfalques. O Guto Ferreira armou o Ceará na retranca, explorando o contra-ataque. E o Abel propondo o jogo. Até os 35, essa era a situação. Aos 35, finalmente o Palmeiras abriu o placar com seu lado esquerdo muito forte. Gustavo Scarpa, para mim, o nome do jogo. Foi lateral, canhoto. Deu vários cruzamentos e aos 35 abriu o placar, aproveitou bem o rebote, furando o Fernando Praz, goleiro do Ceará, que já foi e é ídolo do Palmeiras e foi jogador do Palmeiras. Aí os gols saíram logo na sequência. Foram 5, 6 minutos para o Palmeiras resolver a parada, Michele. Depois mais uma jogada pela esquerda, cruzamento para trás, corta a luz. Rafael Veiga só tirou do Fernando Praz. E aí o Gabriel Veron fez um gol maravilhoso, gol lindo, cortando, batendo com a perna direita de chapa na gaveta do Praz, 3-0. No segundo tempo, o Palmeiras administrou, o Ceará tentou vir para cima e no finzinho do jogo, o Braulio Machado, juiz da partida, pegou um pênalti aos 40 minutos, pênalti para o Ceará. O Felipe Viseu já estava se preparando para cobrar quando o VAR foi acionado. E aí mudaram tudo, pênalti anulado, cancelado. E o Abel Ferreira, o português, já colocando as manguinhas de fora, foi expulso, Michele. Muito provavelmente por reclamação. Se der tempo, a gente volta ainda do Allianz Parque com a entrevista coletiva do professor do Mister Abel Ferreira. Palmeiras 3-0, pode perder de 2, quarta que vem lá no Castelão, que será semifinalista da Copa do Brasil. Repetindo, gols do Scarpa, do Rafael Veiga e do Gabriel Veron, Michele. 3-0 e o português é expulso. Imagina quando estiver perdendo, né? De 3-0. Eu quero que os meninos comentem o jogo e eu quero depois que o Silvestre volte para falar se foi justa a expulsão do Abel Ferreira. O que é que ele fez de tão errado? Afinal de contas, o pênalti foi cancelado, né? Então o Abel tinha razão. Tinha razão. Olha lá.
Falaram que foi pênalti, esse é o primeiro gol. Fala, Celso. A gente está vendo os gols, né? O Palmeiras... Me chama a atenção uma coisa, e quando a gente criticava o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, muita gente não gostava. Mas é um Palmeiras totalmente diferente dos tempos de Vanderlei Luxemburgo. Ele dizia que o time não tinha condições de jogar ofensivamente. E a gente está vendo o Palmeiras fazendo gols, propondo o jogo, sabe? Chegando na área com 3, 4 jogadores. Quer dizer, então é um Palmeiras muito diferente. Não por acaso conquista a 7ª vitória seguida, diga-se de passagem. Palmeiras encaminha a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Na Libertadores América, em condições normais, o Palmeiras chega pelo menos na semifinal, porque ele é favorito contra a Delfim, é favorito contra a Wilstermann no Libertad. E no Campeonato Brasileiro, por que não sonhar com uma recuperação também? Né? Pode acontecer. Verdade. É um Palmeiras que é muito diferente do que a gente viu. É o Palmeiras que a gente esperava. Um Palmeiras capaz de mostrar bom futebol. Aí é mérito do Abel Ferreira? Acabou de chegar. Né? Já começou com o trabalho do Cebola ali e ele só está dando sequência. Mas é um Palmeiras muito forte. E hoje ele mostrou que é um cara inteligente. Porque o que fez de bom, né, o Cebolinha? O Cebolinha fez de bom o seguinte, colocou 3 atacantes lá na frente para jogar principalmente no contra-ataque. O que fez hoje o nosso Abel Ferreira, o português? Ele colocou o Verón, o Gabriel Verón jogando aberto pela esquerda, colocou o William Bigode mais ou menos como um falso centroavante, né? E colocou o Lucas Lima jogando pela direita. Quer dizer, ele abriu como se fossem 3 atacantes. E deu muito certo, mas o que deu certo mesmo foi a improvisação do Gustavo Scarpa pela esquerda. Eu assisti o primeiro tempo, onde o Palmeiras fez os 3 gols e acabou com o jogo ali, na verdade, né? Foi uma coisa assim impressionante o que jogou esse Gustavo Scarpa. Ele começou centrando bolas para dentro da área, mas como não tinha um cabeceador, vamos dizer, à altura, o Luiz Adriano hoje não estava em campo, o que ele fez? A bola que sobrou para ele chutou no gol e marcou. E foi um golaço, né? E aí também você vê que o Lucas Lima deixa a bola para o Rafael Veiga, né? Ele faz de propósito, quer dizer, apesar desses erros infantis que ele comete em campo às vezes. Não errou passe. E esse sim é o gol, né? Que golaço, hein? É o golaço aí do Verón, do Gabriel Verón, né? Que não está fugindo do pau, não. Olha! Colocaram ele na esquerda, ele jogou na esquerda. Gente, acho que é o gol mais bonito que eu vi no ano. E o Rony estava no banco, viu? E o Rony estava no banco. Não sei se entrou no segundo tempo. Não, o Rony jogou. Ele jogou no segundo tempo? Não, então. Jogou no primeiro tempo. Estava jogando. O Rony estava jogando. Estava jogando e não muito bem para variar. Deixa eu perguntar para o Silvestre. Dá para a gente chamar o Silvestre de volta? Para saber. Silvestre, você que está acompanhando aí tudo do jogo, o que aconteceu para o Abel ser expulso? Foi justa essa expulsão dele? À distância, Michele, estou aqui na tribuna de imprensa no 6º andar do Allianz Parque. Foi reclamação, ele falou alguma coisa para o árbitro. Quando o árbitro foi consultar o VAR, porque o árbitro, o juiz, o Braulio Machado, ele foi enfático, ele deu pênalti, aí esperou um pouquinho para o Viseu bater, alguém deu um toque, o Weber Roberto, que estava no VAR, deu um toque para ele lá embaixo, ele foi consultar e logo depois que ele consulta e reconhece o erro e muda a chamada e anula o pênalti, o Abel falou alguma coisa para ele e foi expulso. Vamos aguardar, se der tempo a gente ouve o próprio Abel a esse respeito daqui a pouquinho. 7ª vitória consecutiva do Palmeiras, contando aí uma pela Libertadores, 3 pela Copa do Brasil e mais 3 pelo Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo é sábado contra o Fluminense, aqui mesmo no Allianz Parque. E a decisão da vaga para a semifinal, na quarta que vem no Castelão, Palmeiras pode tomar de 2-0, Michele. Zé Rafael saiu com dores no tornozelo, foi substituído no segundo tempo, vai ser reavaliado. O Rafael Veiga, que fez um bom primeiro tempo, foi substituído no intervalo, acho que sentiu algum probleminha. O Luan, ontem à noite, foi diagnosticado com Covid, não participou, foi o 8º desfalque. Então o português vai ter muitos problemas ainda para escalar o Palmeiras contra o Fluminense sábado. É capaz do Luiz Adriano, que está com aquele desconforto na coxa, ficar à disposição.
Eu não achei nada demais do que o Abel Ferreira fez para ser expulso. E sobre o Rony, né, Chico? O Rony estava no banco realmente, ele entrou no intervalo. Vocês estavam do Rafael Veiga. Olha lá, Chicão tava certo, então. Exato, Você quer confundir eles? Não, é que na verdade, quando você vê o jogo assim, fazendo N coisa, você vê o Rony em campo, ainda para mim eu estava no primeiro tempo ainda, mas estava no segundo. Eu estava no segundo tempo. Pessoal, voltando a falar de... Já, vamos ver se a gente traz para vocês ao vivo a coletiva do Abel Ferreira. Tá bom? Porque ele foi expulso do jogo, mas não da coletiva. Então, já, vamos aqui aguardar a coletiva do Abel. Você gosta do Abel Ferreira, né? Eu gosto. Já começou expulso, é assim, começou bem. É verdade, começou bem. Mas injustamente. Voltando a falar de Flamengo e São Paulo, Garrafa, você tá aí? Você tá na nossa redação? Cadê o Garrafa aqui do meu lado? O Garrafa, é o primeiro jogo do Rogério Ceni, né? Muita preocupação com a defesa do Flamengo. O que você traz para nós aí? Escalações? Essa preocupação, Michele. Ontem, no Gazeta Esportivo, o Rogério já falava sobre o sistema defensivo do Flamengo. Ele chegou, fez apenas um único treinamento, não é verdade? Vai pôr um time hoje desfalcado, daqui a pouco a gente vai falar da formação das equipes. E o Rogério se atentou a um detalhe importante. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo sofreu 10 gols. Então a preocupação está ali com o sistema defensivo, e o Rogério, que enfrentou o São Paulo recentemente, sabe que o São Paulo chega com qualidade no ataque, principalmente quando tem o Brenner. E o Flamengo tomou 4 do São Paulo. Nós separamos aqui, com o Vinícius Sacomani, 2 lances daquele São Paulo e Flamengo. Veja aí, ó. Ó o Tietê, como chega livre de marcação. Não tem ninguém pegando o Tietê, tá vendo, Michele? Ó. Ele pode dominar a bola e ainda tocar, ó, livre, ó. Ele para, escolhe na hora de bater, tá vendo? Teve muita liberdade. Ó. Mais uma vez, ó, ele recebe sozinho, vai para dentro da área, escolhe o canto e faz. Esse é uma visão daquilo que a defesa do Flamengo não vem se comportando da melhor forma. Um outro lance que a gente pode também ver, que o Vini separou pra gente, é o 4º gol do São Paulo justamente contra o Flamengo. O Flamengo gosta de marcar pressão, tudo bem, mas não pode se descuidar lá atrás, ó. O Volpi dá um esticão, pega a defesa do Flamengo aberta, e o Luciano, que tem pouco tempo de São Paulo, mas tem feito muitos gols, ó, ele vai lá e liquida a fatura. Quer ver? A bola, ela sai lá de trás, ó. Sai lá de trás com o Volpi, vai parar lá na frente. Defesa do Flamengo marcando pressão, exposta. O Luciano, ele dá um rápido domínio e faz para cima do Hugo o 4º gol do Flamengo. Então o Rogério Ceni está muito preocupado. Esses são 2 lances que exemplificam muito bem que a defesa do Flamengo não está legal. Porque você ficar falando só dos números, né? Os números são frios, Michele. A gente está matando a cobra e mostrando o pau. Tá certo, mas você sempre critica a defesa do São Paulo, e a defesa do São Paulo você não trouxe, né, se toma gol ou não, porque o Celso fala que é a 2ª melhor defesa do campeonato, claro. Não é isso? Não, e quando você... Porque também cometeu umas falhas feias, né? Você tendeu um pouco pro lado do Flamengo, eu senti, pondo a pressão ali do lado do Flamengo, viu, Garrafa? Não, mas ali no gol que ele mostrou, por exemplo, do Tietê, tem uma falha de marcação do Bruno Henrique, que não acompanha o lateral. É verdade. Né, que é uma coisa primária, não é nem a questão defensiva. É o jogador que tem que fazer a reposição e acompanhar o lateral, que não acompanha. Então ele parte livre para fazer. E muitas vezes essa bola esticada, não adianta, você não vai ter os gols, a maioria dos gols acontece a partir de alguma falha. Quem tem melhor defesa, é o São Paulo ou é o Flamengo? Eu acho que você não tem o número aí? Hoje é o São Paulo, eu acho, a melhor defesa. É porque você vê que tem feito o Flamengo tomou gols, 8 tomou já. 3, em 3 jogos, 10 gols. Quer dizer, não é uma defesa confiável, né? Assim, você percebe que está numa má fase. Pode até ser uma boa defesa, mas tem alguma coisa errada ali que o Rogério Ceni vai ter que consertar. E não vai consertar hoje. Não vai ser Hoje pode esquecer. Por isso que eu estou achando o seguinte, a tática do Diniz para essa partida, a gente não está falando disso ainda, mas eu já vou me adiantando, vai ter que jogar a responsabilidade para o Flamengo. O Flamengo tem que vamos dizer assim, se atrapalhar sozinho, primeiro. A hora que ele estiver bem atrapalhado, bem confuso dentro de campo, porque o primeiro técnico, vários desfalques, né? Aí sim, o São Paulo pode decidir o jogo e ganhar. Jonas Campos, de volta do Parque São Jorge, Corinthians vai ter reforço importante para o jogo de sábado contra o Galo, Jonas? Conta pra gente. Fala, Mi, reforço importante, reforço de peso. O atacante Jô está de volta, né? Vinha se recuperando aí de uma lesão na panturrilha direita. Está de volta e hoje ele já falou à TV oficial do Corinthians,
sobre esse retorno, já se colocando à disposição para o duelo de sábado contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Vamos ouvir, portanto, o atacante Jô. A recuperação foi boa, né? Um pouco longa, claro, devido à lesão que teve, né? Mas acabou sendo bom para mim aprimorar minha parte física, né? Isso, então eu já me sinto muito melhor, né? De quando eu cheguei, não tive esse tempo, né? Até pelo fato de eu ter acelerado a minha volta, mas agora me sinto bem melhor e pronto para poder ajudar, né? No próximo jogo aí, se for possível. 1, 2, 3, 4. O Jô já está de volta, né, gente? Mas quem volta só no ano que vem é o garoto Gustavo Mantuan, lembra? Titular aí em alguns jogos com o Wagner Mancini, marcou um gol importante contra o Vasco lá em São Januário. Foi servir a seleção brasileira sub-20 e num jogo treino contra o Corinthians sub-23 acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia hoje, muito bem sucedida, só em 2021. Corinthians sabadão pelo Campeonato Brasileiro, além do jogo volta a ter o Rony à disposição, Bocelli ainda é dúvida e para essa partida o Mancini não conta com Fábio Santos, Otero, Casares e o Xavier, esse último suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michele. Obrigada, Jonas Campos. O Jô vai fazer diferença com essa volta dele? O Jô é um jogador importante, só que a bola precisa chegar nele também, né? E não estava chegando. O Wagner Mancini tentou um esquema com um falso 9, depois apostou no Davó. Agora o Jô tem categoria, é um jogador experimentado, sabe prender a bola, sabe fazer o pivô, finaliza bem. Então, você não pode prescindir de um jogador como o da categoria e com a experiência do Jô. O Mancini vai ter que fazer uma mudança tática para poder aproveitar melhor o jogo, né? Ele vai ter que jogar um pouco a marcação, a linha de zaga tem que jogar um pouco mais para frente, para empurrar, né, o time para cima do jogo, né? Não pode ficar tanto para trás da intermediária, né? É uma mudança tática complicada de fazer, porque quando o cara grita sai, tem que sair todo mundo, né? Ou senão acaba tomando um gol, né, por falta por distração, né? Por não fazer a linha burra, como falava o Mário Sérgio, que de burra não tinha nada, era a linha inteligente, que evita muitos gols. Mas o Jô, evidentemente, que é um grande reforço. Para quem tem Davó, né? O Jô, pelo amor de Deus, a diferença é enorme. Garrafa, agora sim as prováveis escalações de Flamengo e São Paulo para o jogo de hoje. Como é que vai ser? Bom, vamos começar então pelo São Paulo, né? O Diniz não tem tantos problemas, tem até uma boa notícia, a volta do Daniel Alves. O Sara, que era a dúvida, vai para o jogo também, está recuperado de contusão. E o Tietê com Covid-19 fica de fora. Então, provável São Paulo, aí no campinho, ó, o Volpe no gol, Juan Fran mantido pela lateral direita, Diego Costa e Bruno Alves na zaga e o Reinaldo pela esquerda. No meio-campo, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves. No ataque, o garoto Brenner, que está voando baixo, e também o Luciano, o técnico Fernando Diniz. Esse é o provável São Paulo. Já o Flamengo, do estreante Rogério Ceni, todo mundo pensando, o Flamengo com o timaço para pegar o São Paulo. Calma, calma que não será hoje. O Rogério tem muitos problemas, né? Ó, ele não tem o Pedro e o Everton Ribeiro na seleção brasileira. O Isla está na seleção chilena. Se recuperando ainda de lesão, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e o Diego. O Diego está até no processo já de transição, mas está fora do jogo. Então, o time é um time muito diferente daquele Flamengo badalado. E hoje é jogo importante, né? Vamos lá para essa provável escalação. Diego Alves no gol ou o Hugo, a gente não sabe. Surgiu aí a possibilidade da volta do Diego Alves ao gol. Mateuzinho pela direita, Tuller na zaga, Natan formando ali o miolo de zaga juntamente com o Tuller e o René pela esquerda. No meio-campo, o William Arão, Thiago Maia, Gerson, o Arrascaeta, que foi liberado da seleção do Uruguai, acabou ganhando condição, deve começar jogando. Tem uma possibilidade pequena do Vitinho. E na frente, a volta do Gabigol, já que o Pedro está de fora, e o Bruno Henrique. Este é o provável Flamengo. Um jogaço, São Paulo e Flamengo. Rogério Ceni contra a Tricolor. Enfim, ó, todo mundo na expectativa, viu, Mi? Valeu, senhora Garrafa. Muito bom. E agora? Podemos comentar? Podemos comentar as escalações? Eu tô ansiosa querendo ver a coletiva do português. Então, eu sei por quê, né? O São Paulo tem um bom time, né? Vai com, assim, é um time que está embalado,
deu liga, né? O Fernando Diniz conseguiu achar. É o time principal. É o melhor momento desde que começou a pandemia, que o São Paulo vivia um momento muito bom antes da paralisação, antes da chegada da Covid-19. Olha o campinho aqui. Então, e aí a gente tem um campinho a escalação. O Juan Fran, eu não curto muito. Essa é a escalação do Flamengo, né? Deixa eu colocar os óculos aqui para poder ver direitinho. Então você tem a dupla de ataque sensacional, Gabriel e Bruno Henrique, começando da frente para trás, Arrascaeta, Gerson, William Arão, Thiago Maia, é um belíssimo meio campo. Tá livre esse meio aqui, ó. Agora e a defesa, hein, Celso? Pois é, a defesa é que, né, você tem jovens ali, você tem o Natan, o René, Mateuzinho e o Tuller, quer dizer, é uma defesa totalmente desfalcada, não é a titular. São jovens garotos, mas do meio para frente... Por isso que eu acho que o Rogério Ceni deveria escalar o Diego Alves. Olha o São Paulo agora, põe o São Paulo. O Diego Alves no gol e não o São Paulo Hugo, também, né, pra gente, até pela experiência do... E vai dar São Paulo hoje, hein? 8-2 pro São Paulo. Então, o que eu ia dizer, o Juan Fran não gosto muito na lateral, mas dá um pouco mais de consistência defensiva. E o resto é o que a gente está acostumado, né? Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes. Tem um buraco ali no meio. O Brenner, que vive o seu melhor momento no São Paulo, e o Luciano. Eu acho que o São Paulo... A posição dele está certa? De quem? Tá. Gostou desse posicionamento? Quantos volantes tem? Não, tem 2 volantes. O Gabriel Sara joga um pouco mais para o meio. O Daniel Alves, você pode considerar um volante, mas é um meia que chega um pouquinho mais. Na verdade, são 3 volantes, né? Coisa que o mestre não gosta, né? 3 volantes. Eu contando com o Daniel Alves também, que joga ali mais na defesa que no ataque. Ô Silvestre, você tá aí? Não tem o técnico português a entrevista aí? Você tem mais informações pra gente ao vivo do Allianz Parque, Alexandre Silvestre? Conte mais notícias. Então, estamos aguardando o português que foi expulso hoje, Michele. Reclamou do árbitro, teve a anulação de pênalti aqui para o Ceará, mas o Palmeiras de novo construiu o placar no primeiro tempo. Foi assim contra o Bragantino na fase anterior da Copa do Brasil em Bragança, na partida de ida. O Palmeiras fez 3-0 lá, só que tomou um golzinho na segunda etapa. Aqui o pênalti foi anulado e o Ceará passou em branco. Então o Palmeiras leva uma larga vantagem para o jogo da quarta-feira que vem, 19 horas, já confirmado pela CBF. Mas antes disso tem Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras vai jogar com o Fluminense sábado à noite aqui mesmo no Allianz Parque. O Abel Ferreira, que está prestes a falar em entrevista coletiva virtual, estará ali na margem do campo porque é Campeonato Brasileiro, mas na quarta que vem vai cumprir a suspensão automática e vai colocar um outro português no lugar dele. Ele tem 2 auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. Wilton Costa, rapidinho, só para a gente sair um pouco do meu rosto aqui, dá uma passeada pelo Allianz Parque bonito, tá chovendo, choveu muito hoje, principalmente no primeiro tempo, o estádio todo decorado e lá no meio do campo, na arquibancada, tá vendo de azul, a foto de azul ali, uma bandeira, um recorte, tá? O Fernando Praz, novamente homenageado pela torcida do Palmeiras, ele que fez história aqui e hoje tomou 3 do Verdão a serviço do Ceará, Michele. O Palmeiras contratou um jogador, hein, de ontem para hoje. Pode voltar para mim, Wilton. Amanhã a gente vai falar com mais detalhes a respeito desse rapaz. Breno, atacante, centroavante do Juventude, vice-artilheiro da Série B, foi contratado, 4 anos de contrato, se eu não me engano, 4 temporadas assinando com o Palmeiras. Palmeiras que tentou trazer jogadores do exterior, conseguiu trazer 2 zagueiros, um deles até jogou um pouquinho hoje, o Alan, que atuou na lateral esquerda, o Kusevich ficou no banco e o Breno, que joga no futebol brasileiro, foi contratado porque agora o mercado, a janela foi fechada para o exterior, então o Palmeiras busca reforços por aqui mesmo, Michele. Tá certo, muito obrigada, Alexandre Silvestre. E aí, é bom menino esse? Você dá licença, agora eu vou fazer um desabafo. Claro, aqui, porque afinal de contas, tiraram o maior sarro do Corinthians quando contrataram o tal de Cafu, o Jonathan Cafu. Agora os caras vão buscar o vice-artilheiro da Série B, fazem um contrato de 4 anos com ele, tal de Breno. Eu nunca ouvi falar. Breno, para mim, era o zagueiro de São Paulo, que pôs fogo na casa na Alemanha.
Né? Para mim era esse o Breno. Agora trata um cara chamado Breno. E ninguém fala nada, ninguém critica. Mas tem e o coitado Chico, do Jonas artilheiros da Série B. Artilheiro da Série B, artilheiro da Série C, para mim é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A Série A é completamente diferente, a marcação é muito mais forte. Se o cara faz 10 gols na Série B, ele vai fazer 1 na Série A. É diferente. Agora, o Jonas Cafu foi crucificado. Parecia Judas em Sábado de Aleluia. Foi malhado. Nem pôs o pé na bola. Ele foi obrigado a dizer assim, mas gente, eu joguei uma Champions League, 1 ou 2 Champions League. Quer dizer, eu não sou tão ruim assim. Praticamente ele implorou para darem uma chance para ele. Quer dizer, e agora me trazem o tal de Breno, como se o Breno fosse a última rosquinha de chocolate Mas jogador que chega para compor grupo, para fazer parte de um elenco. Olha lá, Alexandre Silvestre quer falar uma coisa. O que ele quer falar, esse homem? Fala, Silvestre. Calma, Chico Lang, segura aí, meu. É que sabe o que acontece, falando sério? O Palmeiras não tem centroavante, o Luiz Adriano não aguenta jogar todas, ele vive com um problema muscular, tanto que foi poupado hoje, muito provavelmente poupado, talvez volte sábado. O centroavante hoje foi o William Bigode, o Chico até falou, Scarpa cruzou bola pra caramba na área, mas o Bigode não é esse matador, né, que se infiltra no meio dos zagueiros, ele gosta de cair pros lados. O Palmeiras tem um monte de atacante bom, que joga tudo na beirada. Então precisa de um substituto para o Luiz Adriano para fazer pivô, para jogar um pouco mais enfiado. Então vem para compor o elenco do Palmeiras o Breno Lopes, se eu não me engano é Lopes o sobrenome dele. Tá certo, Breno Lopes então, chegando aí. Agora, posso fazer uma pergunta? Pode, Chicão. Onde que está o Borja? O Borja não está emprestado? Não era mais fácil pegar o Borja agora e trazer ele de volta, já que está precisando de centroavante? O Borja, que custou milhões aí para o Palmeiras na época, né? Ele está emprestado para um time aí da América do Sul. O Atlético Júnior. O Atlético Júnior. O Atlético Júnior Barranquilha, né? Então, mas por que não traz ele de volta? Chega lá e pega ele de volta. E o Daverson, Chicão? O Daverson já foi, né? O Daverson já era. Mas era um cara para jogar também. Mas não sei o que acontece. Vamos buscar um tal de Breno. Isso para mim é coisa de empresário, cara. E o Abel Ferreira não é coisa de empresário? Quem conhecia o Abel Ferreira? Se você também é coisa de empresário, mas pelo menos esse aí tem, né, capacidade. Parece que tem, né? A gente está percebendo, apesar de ter sido expulso hoje, ele tem uma certa capacidade, entende de futebol. Coitado, deve estar chateado. Tá chegando agora, é muito cedo para você fazer qualquer prognóstico, qualquer avaliação. Mas que ele xingou o juiz? Eu não vi nada. Com certeza. Eu estava aqui no programa, não consigo. Ninguém é expulso de graça. Não entendo o que aconteceu. Mas também não tem que ficar reclamando, não tem que reclamar. Não, tem sangue de barata, é verdade. Não adianta reclamar. O pênalti não foi justo, Celso. Você quer que ele ficasse quieto? Ele com certeza fez assim, ó. Mas não existe o VAR? Você acha que ele reclamar assim, vai mudar alguma coisa? Não vai. Pênalti injusto, ele assim, ó. Não, aí também já não. Mas aí, por isso aí é a regra. Aí o cara... Que isso, Celso? O cara é português, tem sangue na veia, não é suíço. Foi bem feito, já foi expulso. É isso aí. Português, você sabe que equilíbrio é fundamental com qualquer sangue, com qualquer nacionalidade, com qualquer função. Faltou equilíbrio, foi punido. Equilíbrio? Ele não fez nada de errado, Celso. Eu não sei, eu não vi. Mas português não foge do pau, você sabe disso, né? Acabou, gente. Quem chega hoje pro confronto dessa noite com mais confiança? A maioria respondeu que é o Fernando Diniz, né? Já conhece o elenco, pelo menos, já sabe com quem tá lidando, 60% dos votos. Acabou. Beijo, Chicão. Beijo, Celcinho. A gente volta amanhã com tudo sobre os Jogos da Copa do Brasil. Tchau. Vamos lá.